Fala pessoal, esse vídeo aqui é para explicar para vocês como funciona a força chamada empuxo. Gostaria de começar esse vídeo compartilhando com vocês uma experiência minha. Sempre quando eu ia à praia com a minha família e via de longe no horizonte os navios, eu me questionava, por que o navio flutua e se eu pegar, por exemplo, uma pedra que é muito menos pesada do que o navio, afunda na água? Eu fazia essa pergunta ao meu pai. E eu lembro que naquela época ele apenas conseguia me responder que era uma força chamada empuxo. Mas eu gostaria de entender, mas por que existe esse empuxo? Como ele funciona? Então esse vídeo é para explicar, através dessa questão da IA, como que o empuxo ele existe, como ele funciona. A ideia é o seguinte, nós sabemos que o navio ele pesa toneladas e toneladas, mas mesmo assim ele consegue ficar em equilíbrio vertical, porque ele não está afundando e nem está voando, ele está parado na vertical. Esse equilíbrio dele se deve a um fato. Você tem a força-peso que puxa o navio para baixo. Dá um exemplo aqui. Mas, se existisse somente essa força-peso, o navio deveria afundar. No caso, o navio flutua, pois existe uma força que se opõe com a mesma intensidade, na mesma direção, mas em sentido oposto. E essa força é a força empuxo. Ok, mas então por que essa droga dessa força não funciona com a pedra, que é tão menos pesada do que o navio? E aqui que está a ideia. Vamos lá, vou começar demonstrando isso aqui. Imagina esse copo aqui todo cheio de água, correto? Ele está a ponto de transbordar. Eu vou pegar esse piloto e vou introduzir devagar nesse copo. O que vai acontecer, né? Percebam que a água transbordou. Aí eu te pergunto, por que a água transbordou? Aí você fala, como é que o piloto e a água vão ocupar o mesmo espaço? Exatamente, não tem como o piloto e a água ocuparem o mesmo espaço. Então se o piloto está entrando nesse espaço que não pertence a ele e pertence à água somente, a água vai ter que arranjar outro lugar para ficar. O que acontece é que a água ela acaba indo para fora do copo, porque ela está no seu limite. Mas a pergunta correta seria, o quanto de água que transbordou, ou seja, o volume de água que foi deslocado para o lado de fora do copo? Como é que você responderia isso? O volume de água que transbordou é exatamente o volume do piloto que ficou abaixo da linha d'água. O volume que está abaixo do copo, da linha d'água, é exatamente o volume de água que saiu fora do copo, pois não tem como os dois ocuparem o mesmo espaço. Até aí tudo bem? E aí, qual é o raciocínio para compreender a força de empuxo? Esse volume de água que foi deslocado para dar espaço a esse objeto que entrou no local onde não pertencia a ele, esse volume ele pode ser considerado como uma massa. Aliás, ele é uma massa. Peguemos aqui, por exemplo, esse desenho aqui. Você tem essa esfera e você tem esse recipiente cheio de água. Se eu pegar essa esfera e introduzir ela nesse recipiente que está a ponto de transbordar, a esfera vai ser introduzida no recipiente, mas parte da água que estava aqui dentro vai ser jogada para o lado de fora. O volume da água que foi para o lado de fora é exatamente o volume da esfera. Então, se a esfera tem essa cor laranjada aqui, eu poderia facilmente formar uma bola, uma esfera, só que com massa de água, e não a massa dessa esfera aqui. Conseguiu compreender o raciocínio? Pois o volume é o mesmo. E aí você pega essa massa, essa esfera de água, pois foi o volume deslocado. Pese essa esfera, ou seja, bota ela na balança, vamos descobrir a massa dela, e multiplica pela gravidade, o peso. Vamos descobrir o peso dessa esfera. Aí essa esfera aqui, ela teria um peso. Esse peso é o peso da água. Certo? Então seria o que? A massa da água vezes a gravidade. Aí que está a grande sacada. A força de empuxo tem a intensidade que é equivalente ao peso da água deslocada. Vamos lá. Se essa foi a quantidade de água que foi deslocada, você vai analisar como se fosse massa, ou seja, essa é a massa de água deslocada. Pega essa massa e pesa ela. Caramba, isso está pesado. Mas é essa força que te cospe para fora do líquido, ou seja, da água.
A força de empuxo que joga o navio para fora da água é equivalente à massa da água que o navio deslocou ao entrar nela. E aí você conclui a fórmula do empuxo, aquela que nós conhecemos como D vezes V vezes G. Qual é a ideia aqui? Empuxo é igual a massa da água vezes gravidade. Só que você não escreve dessa fórmula. Você escreve como? No lugar da letra M de massa, você vai pôr densidade vezes volume. Por quê? Pois densidade é igual a massa sobre volume. Pega o V e joga para cá. Então massa é igual a densidade vezes volume. Mas que densidade é essa? É a densidade desse objeto. E esse objeto é formado por água, no exemplo aqui. Então vai ser o que? Empuxo é igual a densidade, não é qualquer densidade, é a densidade do líquido, vezes V, volume. Que volume é esse? Esse volume, no caso aqui, é idêntico ao volume do objeto, ok? Pois o objeto ficou todo imerso na água. Mas se esse objeto estivesse parcialmente flutuando, ou melhor, parte dele estaria debaixo da água, então o volume do objeto não seria exatamente o volume aqui que nós iremos pôr nessa equação. A resposta correta seria: esse volume é sempre o volume imerso, ou seja, o volume do objeto que ficou abaixo da água, pois é essa parte imersa que vai deslocar a água. Então aqui é volume imerso vezes G. Empuxo é D, VG, como todo mundo já conhece. Aí que está a ideia da intensidade do empuxo. Quando você pensa na pedra, a pedra ela afunda por quê? A pedra ela não é tão pesada quanto o navio, mas infelizmente a pedra ela não consegue deslocar água suficiente para que gere uma força de empuxo tamanha para que anule com o seu peso. Então o peso da pedra puxa ela para baixo. Ela desloca a água, abrindo espaço para que ela possa penetrar na água. Mas esse volume deslocado não é nem um pouco suficiente para o quê? Anular o peso, gerar uma força resultante nula, aliás. Então o navio ele pesa muito, mas a quantidade de água que ele desloca é absurdamente maior. Então o peso dessa água que ele deslocou é o suficiente para fazer com que o navio flutue, vamos dizer assim, vença a força-peso, mantendo ele em equilíbrio no equilíbrio vertical, força Fy nula, vamos dizer assim. Estão entendendo como é que funciona? Um outro raciocínio muito usado é quanto à densidade, pois perceba que a massa e o volume elas estão interligadas para você compreender se algo vai flutuar ou vai afundar. O raciocínio aqui é bem simples. Quando algo tem a densidade, ou seja, a massa dividido pelo volume, maior do que, por exemplo, a água, esse objeto ele vai afundar quando estiver sobre a água, pois ele não vai ser capaz de deslocar volume, ou seja, vai arranjar espaço suficiente para gerar uma força de empuxo tamanha que evite o peso de puxar para baixo. Quando o objeto tem a densidade menor, é justamente o oposto. Ele move volume suficiente, desloca volume suficiente no líquido, no caso da água, de forma que o seu peso não consegue vencer, vamos dizer assim, a força de empuxo. Então elas ficam iguais em intensidade e o objeto flutua. É o caso, por exemplo, de um isopor, madeira, esse piloto. O volume que ele desloca ao tentar entrar na água já é o suficiente para que a força de empuxo consiga se equilibrar com a força-peso. Aí ele flutua. É baseado-se nesse princípio que você deveria responder essa questão da o raciocínio aqui é o seguinte: o objeto na segunda, na terceira e na quarta situação, quando ele está sobre a água e afundando, ele vai estar deslocando ali, no início não está deslocando volume algum, e quando ele já está imerso na água, ele desloca todo o volume possível, o volume do próprio objeto. Mas o enunciado diz que ele tem a maior densidade, aliás, maior densidade do que o líquido. Portanto, ele vai afundar. Qual é o momento em que ele não afundou? No primeiro desenho, quando ele estava dentro daquela vasilha. E por que ele não afundou naquela situação? O que acontece é que naquela situação específica, tanto o peso da vasilha quanto da bola puxam elas para baixo. Mas a vasilha
quando ela começa a emergir na água, ela está deslocando muito mais água do que somente a bola sozinha. Quando ela desloca muito mais água, a força de empuxo é muito maior do que somente a bola na segunda, na terceira e na quarta situação. E é por esse motivo que naquela situação eles flutuam, pois ela deslocou muito mais água, fazendo com que a bola flutuasse. É isso, a primeira situação é a resposta correta. Maior volume deslocado, maior força de empuxo. Logo a bola não afundou, ela flutua. Eu também fiz uma pequena experiência, vou botar aí no vídeo, acompanha aí. Vou mostrar o que eu estava explicando. Fazer uma pequena experiência aqui, ó. Enchi uma bacia aqui com água, beleza? Olha só, eu vou pegar essa barra aqui de sabão e eu vou pôr ela na água. Se ela afundar, é porque ela tem a densidade maior do que a da água. Ou seja, a massa dessa barra de sabão ocupa pouco volume. E esse volume, que no caso essa massa ocupa, faz com que a água deslocada não seja o suficiente, de forma que a sua força empuxo não é forte o suficiente para fazer ela flutuar. Então o peso ganha da força de empuxo. Mas se eu pegar essa mesma barra de sabão e botar ela nesse recipiente aqui, por exemplo, o peso vai querer puxar a barra de sabão e esse recipiente para baixo. Mas perceba que ele vai deslocar muito mais água ao ser afundado, né, vamos dizer assim, ao imergir na água. Então veja que ele não vai afundar, ó. Por que isso acontece? Pois a água deslocada por esse recipiente faz força de empuxo suficiente para ficar em equilíbrio com o peso do recipiente e da barra de sabão aqui dentro. Logo, nesse caso, ela flutua. E se flutua, é porque o volume deslocado foi muito maior do que na primeira situação, que era só a barra de sabão. Só para concluir, a gente pode afirmar que agora esse novo sistema composto pelo pote e o sabão, eles juntos, se nós analisarmos com apenas um corpo só, esse corpo teria uma densidade menor do que a da água. E é por esse motivo que eles flutuam. Beleza? Então, foi algo bem tranquilo de se fazer em casa, só para vocês terem uma demonstração. O sabão ele afundava, mas o sabão dentro da tigela não afundava, pois a tigela deslocava muito mais água do que só o sabão sozinho. Eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei fazer da melhor forma possível. Se eu soubesse fazer efeitos especiais, ficaria muito mais legal, mas, enfim, talvez no futuro eu consiga. Bem, espero que vocês tenham compreendido. Valeu e até a próxima!